Bem-vindo ao nosso curso de formação de líderes de mordomia cristã. Nós já chegamos na quinta aula e hoje, além dos líderes de mordomia, convidados, amigos que estão participando conosco, nós temos a alegria de receber os líderes do Ministério de Saúde também. E essa aula específica foi dividida em dois blocos. No primeiro bloco, o Dr. Davi Lopes vai nos mostrar a relação do tema da saúde com o grande conflito, aspectos proféticos desta mensagem. No segundo bloco, nós vamos compreender como nós, líderes participantes, podemos aplicar os conceitos de saúde na nossa vida e ajudar as nossas igrejas também. Então, acompanhe agora em dois módulos a mensagem de saúde. Participe desta aula, está imperdível. Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de formação de líderes em mordomia cristã. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da mensagem de saúde dentro da nossa escatologia, do nosso movimento profético desde 1844 para frente. Antes, eu gostaria de relembrar com cada um de vocês a importância de entendermos um tema muito que foi debatido em 1888 e nós temos que ter ele bem claro: a justificação pela fé. Todos nós somos salvos pela graça de Deus. Nenhum de nós seremos salvos porque praticamos bons hábitos ou porque nós praticamos boas obras. A salvação ela é exclusivamente pela graça de Deus. Em Efésios 2:8 nós vemos que somos salvos pela graça de Deus. Unicamente por isso. Uma vez que eu entendo que eu estou salvo na graça de Deus, eu agora vou obedecer a Ele por amor. João 14,15 nos apresenta: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. É tão importante entender isso, porque quando nós entramos no estilo de vida, qualidade de vida, existe um risco de confundirmos as obras como ponto de salvação. E nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. Esse manto de Cristo que te cobre, a justiça de Cristo, isso é suficiente para a nossa salvação. Olha só o que está escrito aqui na pena inspirada. A justificação pela fé, ela é a mensagem do terceiro anjo. Ellen White também segue dizendo: a mensagem do terceiro anjo consiste na proclamação dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus têm sido proclamados, mas a fé em Jesus Cristo não tem sido proclamada pelos adventistas do sétimo dia como sendo de igual importância a lei e ao evangelho indo de mãos dadas. Como é importante nós entendermos que a justificação pela fé, ela é a mensagem do terceiro anjo. Agora, essa mensagem que leva lei e graça, ela tem um elemento também muito importante. Olha só essa outra citação. A reforma de saúde, foi-me mostrado, é parte da mensagem do terceiro anjo. E está com ela tão intimamente relacionada como estão o braço e a mão em relação ao corpo humano. Mas ela não é a mensagem. Nossos pregadores devem ensinar a reforma de saúde, mas não devem fazer disto o tema predominante no lugar da mensagem. A mensagem de saúde, ela é um braço direito, ela está junto da justificação pela fé. O corpo, a igreja, ela tem que ser apoiada por um braço, e o braço direito é a mensagem de saúde, junto com o anjo, o terceiro anjo de Apocalipse 14. É tão importante nós entendermos isso, porque quando nós alinhamos esses conceitos, nós vamos agora colocar dentro de um gráfico, numa linha profética, para nós analisarmos aonde se encaixa a reforma de saúde com o movimento adventista. Se você olhar aqui na tela conosco, desde as profecias de Daniel, nós temos aqui a linha do tempo profético. Daniel 8,14, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e nós podemos observar que desde 457 a.C., essa profecia se estendeu até 22 de outubro de 1844. Mas algumas coisas aconteceram nesse intervalo. Nós podemos ver aqui
Os pilares da nossa fé foram estabelecidos ali depois de 1844. Nós estamos passando por um momento onde vai ocorrer uma tríplice aliança entre protestantismo, espiritismo, a ascensão de Roma, o ecumenismo vai vir com força. Porém, nós estamos esperando um próximo evento que é o decreto dominical. Logo depois disso, nós temos um outro evento importante que é o fechamento da porta da graça. Quando isso acontecer, a profecia nos diz que vão cair 7 últimas pragas em nosso planeta. E nós vemos aqui na tela essas pragas caindo. E na terceira praga, nós vamos ter aqui um decreto de morte, isso vai começar do tempo de angústia que nós conhecemos. E aqui na sétima praga, eu quero chamar a atenção para você. Olha o que está escrito aqui. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitarão aqui na ressurreição especial. Na sétima praga, Jesus ainda não regressou, vai haver uma ressurreição. E essa ressurreição vai haver um grupo de pessoas que vão ressuscitar ali, segundo Daniel 12:2. Uns para a vida e outros para a morte. Todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitam ali. E qual é a mensagem do terceiro anjo? A pregação da graça de Deus e a lei. Lei e graça. Somos salvos pela graça, obedientes a Deus, a sua lei, por amor, por gratidão. Esse conjunto, a mensagem do terceiro anjo, ela tem que ser pregada nos nossos dias atuais. E o braço direito que está apoiando essa mensagem é a reforma de saúde. Mas por que existe a reforma de saúde nesse contexto escatológico? Perceba que antes da volta de Jesus vai ocorrer a ressurreição especial. Depois da ressurreição especial, teremos a primeira ressurreição. Ressurreição dos justos, dos salvos. E na ressurreição especial, vão ressuscitar todos aqueles que entenderam a mensagem do terceiro anjo. Essa mensagem é proclamada pelos adventistas do sétimo dia. Mas veja bem, não serão só os adventistas que serão salvos. A salvação, ela é pela graça de Deus. E na primeira ressurreição, então, ocorre a ressurreição de todos os que foram salvos pela graça de Deus, desde Abel até o último salvo que existia nessa terra, que entendeu que Cristo é o seu Salvador. Mas aqueles que entenderam a mensagem do terceiro anjo na sua plenitude, ressuscitarão um pouquinho antes da primeira ressurreição. E nós podemos ver então no gráfico que a ressurreição especial está reservada para aqueles que entenderam a fé da mensagem do terceiro anjo. Agora, por que então existe a mensagem de saúde? Qual é o objetivo dela? Esse texto aqui é muito importante. Em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos estão com o corpo. Perceba, a mensagem de saúde, ela foi idealizada por Deus para preparar um povo para o breve retorno de Jesus. Agora, quando eu sigo a reforma de saúde, nós vamos ter boa qualidade de vida, vamos ter longevidade, mas não é esse o objetivo principal da reforma de saúde. É preparar as nossas mentes, o nosso corpo, para entendermos com profundidade o plano de salvação que Deus deixou para nós e para que juntos possamos ir para o céu. Quando nós invertemos isso, colocamos a reforma de saúde como algo que eu tenho que fazer porque eu tenho que ter longevidade, nós não estamos encaixando no conceito profético. A reforma de saúde é importante, mas ela deve preparar a sua mente, a minha mente, para o retorno de Jesus. Quando nós fazemos uma retrospectiva na origem do movimento adventista do sétimo dia, nós vemos aqui na tela um pequeno gráfico que mostra, nós tivemos vários nomes, nós éramos conhecidos pelos adventistas, o povo que aguardava o regresso de Jesus, os adventistas mileritas, começando ali com o Guilherme Miller, quando ele interpretou as profecias. Nós sabemos ali que quando ele interpretou a profecia, houve um equívoco na data, conhecemos a história, e junto com Miller esteve Samuel Snow, que colocou ali a data exata, 22 de outubro de 1844, mas Jesus não voltou nessa data, e aí teve o grande desapontamento. Mas eles se reuniram e continuaram estudando as profecias, e várias pessoas de várias denominações se uniram.
E eles logo se denominaram a Conexão Cristã. Estavam conectados em Cristo. E aí eles tinham que colocar um nome para esse movimento. E aí surgiu o povo do sétimo dia da porta fechada, adventistas guardadores do sábado. Então eles queriam encontrar um nome que identificasse cada um deles. Lembrando que vieram de várias religiões e eles estavam intensificando o estudo na profecia. Por que Jesus não voltou? E eles descobriram que esse evento ocorreu lá no céu, no santuário. Não era um evento aqui para a terra. E enquanto eles estavam então debatendo, estudando, a luz apareceu, eles então escolheram o nome, Adventistas do Sétimo Dia. E quando esse nome surgiu, Ellen White disse: esse é o nome que Deus deseja para o seu movimento. E perceba que coisa interessante aconteceu. Primeiro, nós tivemos a união doutrinária. E depois veio a reforma de saúde. E se você olhar comigo aqui no gráfico, no dia 21 de maio de 1863, foi quando nós nos organizamos oficialmente como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Poucos dias depois, 16 dias depois, em 6 de junho de 1863, em Otsego, Michigan, Ellen White recebe a visão dos 8 remédios naturais. E neste momento, a medicina estava com várias teorias e Deus mostrou a ela qual seria a reforma de saúde que ele gostaria que o povo praticasse para esperar a vinda do Senhor. E a mensagem de saúde, ela tem essa relação com a volta de Cristo. Quando você olha aqui no gráfico, no final do século XIX, nós podemos observar alguns tratamentos médicos na época. Por exemplo, era muito comum fazer a flebotomia. Era conhecida como a sangria. Você estava doente, então os médicos faziam um corte ali na veia e o paciente sangrava. Então eles acreditavam que as impurezas, as enfermidades, as doenças eram liberadas também pela sangria. Eles faziam outros métodos de purgação, agitação, utilizava várias drogas que hoje nós sabemos que que fazem mal para o corpo, mas era o conhecimento dominante na época. Eles acreditavam também que a doença era um castigo de Deus e a cura era resultado da fé e a oração. Isso era o movimento dominante. Em 1860, o Dr. Oliver, um professor de anatomia de Harvard, ele escreveu algo muito interessante. Se toda a matéria médica empregada atualmente pudesse ser lançada no fundo do mar, seria muito melhor para a humanidade, embora bem pior para os peixes. O conceito médico nessa época estava totalmente desorientado. Nós não tínhamos evidências como nós temos nos dias de hoje. Em 1942, o conceito era transferir do céu para a terra a origem da doença, não explicavam as causas. Começou-se então a surgir por que as pessoas ficam doentes, por que a gente não melhora, o que poderíamos fazer para melhorar. Então perceba que existia uma panaceia, algo tratava tudo, e não tínhamos uma luz clara. E nesse momento nós conhecemos na história como a era jacksoniana, ela durou ali entre 1828 a 1850, surgiu várias teorias. Mas nesse contexto onde tudo estava perdido, nós recebemos uma mensagem de saúde. E olha que interessante quando nós vemos aqui como eram os nossos pioneiros. Vocês sabiam que antes de 1863, os nossos pioneiros usavam tabaco, eles consumiam carne de porco, eles não tinham luz sobre a reforma de saúde, o conceito de saúde que nós temos hoje. Se você olhar comigo no gráfico, em 1848, ali para frente, o fumo, o tabaco era usado entre os nossos pioneiros adventistas. Eles consumiram carne de porco até 1850, mais ou menos. A partir de 1854 surgiu a preocupação com a conservação da saúde. Em 21 de maio de 1863 surge então o nosso movimento adventista de maneira oficial. E em Otsego, 6 de junho, surge então agora a reforma de saúde baseada em 8 remédios naturais. Ellen White escreveu: alguns membros da igreja
não ficaram facilmente convencidos a respeito do fumo. E ela continua dizendo, eu vi em visão que o fumo é uma erva imunda e que deve ser rejeitada e abandonada. Deus mostrou a ela em visão. E perceba que os pioneiros que estavam estudando o nosso movimento e entenderam o que aconteceu no santuário ainda não tinham o conceito da reforma de saúde. O que isso? Por que é importante atentarmos para isso? O que isso nos ensina? Que houve um critério. Primeiro, Deus permitiu a união doutrinária e depois a reforma de saúde. Hoje, se eu quero primeiro pregar a reforma de saúde e depois a união doutrinária, as doutrinas que nós estamos indo em contra a revelação progressiva que aconteceu. A mensagem de saúde é importante, mas ela não é toda a mensagem. Cristo é o centro da mensagem. Somos salvos pela graça, obedientes por amor. E quando nós vemos isso, nós tínhamos que esperar. A igreja tinha que esperar. Ela teve que estar pronta para receber a mensagem de saúde depois que nós tivemos a união doutrinária, o consenso, os questionamentos. Quando tudo se esclareceu, então Deus agora revelou os 8 remédios naturais. E quando nós vemos esse princípio divino, olha o que ela escreveu aqui na tela. Vi que os anjos de Deus não levariam seu povo mais depressa do que pudessem compreender e agir segundo as importantes verdades que lhes são comunicadas. Deus tem os seus tempos e nós temos que entender isso. Então, quando a gente olha o movimento, a revelação da mensagem de saúde, desde 1844, 48 ali, quando nós não tínhamos luz sobre o estilo de vida saudável, e nós vemos os tratamentos médicos que eram utilizados no final do século XIX, aqui nós vemos os 8 remédios naturais surgindo em 6 de junho de 1863. E esses 8 remédios naturais, eles abraçaram aquele conceito que existia na medicina naquela época. E olha que interessante, ar puro, luz solar, temperança, repouso, exercício, uma alimentação saudável, o uso da água, confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. E sabe de uma coisa? Os adventistas do 7º dia que praticaram esses 8 remédios naturais, eles hoje fazem parte de evidências científicas, porque eles tiveram longevidade com qualidade. Mas Davi, a mensagem de saúde não era para preparar o povo para a vinda do Senhor? Correto. Esse é o primeiro objetivo. Mas olha que presente você também vai receber. Além de você se preparar para a volta de Cristo, quando você pratica a reforma de saúde, os 8 remédios naturais, você também vai ter qualidade de vida. Essa é a beleza da nossa revelação. Mas existe um problema. Existe um problema. Olha só essa citação. Nossa vida é como uma roda. E cada um dos 8 remédios naturais são os eixos que permitem que a roda funcione adequadamente. Ao romper um ou mais dos eixos, esta deixará de funcionar, deixando o nosso corpo num estado vulnerável frente às enfermidades. Se eu não gosto de beber água, eu vou ter algum problema de saúde, porque o teu corpo precisa de água. Se nós não fazemos exercício físico, nós vamos ter algum problema. Se nós não nos alimentarmos adequadamente, não dormirmos adequadamente, não colocarmos equilíbrio, se nós não rejeitarmos aquilo que faz mal e usar com equilíbrio aquilo que é bom para o nosso corpo, nós vamos ter problema. E quando nós formos, se o nosso eixo da nossa roda romper 1, 2, 3 eixos dessa roda, em algum momento ela pode deixar de funcionar. E aí nós vamos estar com o nosso corpo exposto às enfermidades. Esse investigador, o David Servan, ele escreveu um livro, o Anticâncer. E tem várias citações importantes nesse livro. Eu vou destacar uma para nós aqui. Todos temos um câncer dormindo em nós. Como todo organismo vivo, o nosso corpo fabrica células defeituosas permanentemente. Dentro do nosso corpo, no mundo de pecado, existem reações que produzem células, que essas células elas têm algum grau de defeito. E o nosso corpo repara.
e faz a destruição dessas células. Mas dependendo do meu estilo de vida, eu posso inibir o nosso guardião do nosso DNA. E talvez por ali algumas enfermidades possam acontecer, como alguns tipos de câncer. Olha que interessante, a Organização Mundial de Saúde, no ano 2015, ela lançou que alguns tipos de carne que nós consumimos, especialmente as processadas, já é uma evidência científica, elas irão causar câncer, especialmente câncer coloretal lá nos intestinos. Quando nós olhamos aqui em 2024, olha só essa notícia, os cientistas anunciam ter descoberto o elo entre a carne vermelha e o câncer. Tome cuidado aqui, vamos fazer uma pausa. Ninguém vai ser salvo porque deixou de comer carne. E ninguém vai para o inferno porque come carne. Nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. E ponto final. Agora, quando você entende que as evidências estão apontando que determinados alimentos podem causar determinadas doenças, é melhor a gente escutar. É melhor a gente estar atento a isso. Mas no Espírito de Profecia, nós vemos uma citação muito interessante no Conselho sobre Regime Alimentar. Pudessem os irmãos conhecer exatamente a natureza da carne que comem, pudessem ver vivos animais dos quais tira a carne quando abatidos, e iriam desviar-se com repugnância desse alimento carne. Os próprios animais cuja carne que consomem, eles estão com frequência tão doentes que morreriam por si mesmos se os houvessem deixado. Mas enquanto nele há fôlego de vida, são mortos e levados para o mercado. Os irmãos recebem diretamente no organismo humores e venenos da pior espécie e todavia não compreendem. Quando ela escreveu isso aqui, perceba, era para preparar um povo para a vinda do Senhor. Nunca ela pregou salvação pelas obras. O estilo de vida é importante, mas nós somos salvos por Cristo. Agora, quando eu entendo o que está escrito aqui, nós vamos evitar alguns problemas de saúde. E quando eu evito problemas de saúde, eu posso estar com a minha mente mais conectada com o Senhor, com as verdades bíblicas e entender que o fim está próximo e Jesus logo vai voltar. Essa citação, Ellen White escreveu assim: há entre os adventistas do sétimo dia pessoas que não darão ouvidos à luz a eles dada relativamente a esta questão. Fazem da carne parte do seu regime dietético. Sobrevém-lhes a doença. Enfermo, sofrendo, em resultado do seu errôneo procedimento, pede orações dos filhos de Deus. Mas como pode o Senhor operar em favor quando eles não estão dispostos a fazer-lhes a vontade, quando se recusam a dar ouvidos às suas instruções no concernente à reforma de saúde? Então essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Agora, ninguém tem que ficar desesperado e sair pregando para todo mundo que agora todo mundo tem que parar de comer carne, porque senão não vai para o céu e assim por diante. Não é isso que o Espírito de Profecia e a Bíblia nos ensinam. Nós temos que usar a coerência, a razão e o Espírito de Cristo para tomarmos as nossas decisões. Talvez, para algumas pessoas, não vai ser tão fácil mudar os seus hábitos, mas toda mudança de hábito tem que ser acompanhada, especialmente com um profissional de saúde, um nutricionista, um médico, alguém que possa te orientar. Nós não podemos abandonar uma alimentação e, de repente, adotar outra da noite para o dia. E precisamos fazer uma preparação. E graças a Deus, que Deus nos permite esse tempo de preparação, porque nós não somos salvos porque nós fazemos algo assim ou assá. Nós somos salvos porque Cristo nos amou e nos salvou. Mas olha, se você entender que o estilo de vida que os adventistas receberam desde 1863, ele é importante para você, olha só o que diz o Instituto Nacional do Câncer. Uma das principais formas de evitar o câncer é ter uma alimentação saudável, ser fisicamente ativo e manter o peso corporal. Essa citação faz a nossa mente se dirigir lá aos 8 remédios naturais. Exercício físico, alimentação saudável. Nós temos que praticar o conjunto dos remédios naturais. Não é só a alimentação, não é só o exercício, não é só a água. É uma sinergia entre os 8 remédios naturais. E não tenha dúvida que a confiança em Deus abraça todos os 8 remédios naturais. O Instituto Nacional do Câncer segue aqui com outra citação. Uma ingestão rica em alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes,
verduras, cereais integrais, feijões e outras leguminosas, e pobre em alimentos processados, como aqueles prontos para consumo, alimentos ricos em açúcar. O açúcar é considerado um combustível para alguns tipos de tumores também. Quando a gente observa o nosso consumo de açúcar a nível mundial, ele aumentou drasticamente. Para você ter uma ideia, em um copo de refrigerante nós temos 8 a 10 colheres de açúcar. E o açúcar ele faz tão mal quanto outros tipos de alimentos processados e ultraprocessados. Mas o Instituto Nacional do Câncer nos diz que nós podemos prevenir o câncer quando nós praticamos os 8 remédios naturais. Essa citação ela é muito importante para nós. Cada homem é arquiteto do seu próprio destino. Eu não posso te obrigar, Deus não vai obrigar você, ninguém vai te obrigar. Mas a luz foi dada e nós temos uma linda mensagem de saúde. E não se esqueça, essa mensagem de saúde, ela foi dada para preparar a nossa mente para a vinda do Senhor. Ela não teve como princípio, como algo principal, termos longevidade. Não. O princípio foi ter mentes claras para entender e absorver a verdade presente para estarmos prontos para a vinda do Senhor. Mas você vai ganhar de presente uma qualidade de vida e, enquanto Jesus não volta, longevidade para esperarmos a volta de Cristo. Ellen White diz que as leis da natureza, as leis, os 8 remédios naturais, são leis de Deus, verdadeiramente como os preceitos do Decálogo. Desobedecer a lei de Deus, os 10 mandamentos, desobedecer as leis de saúde, para Deus é a mesma coisa. E graças a Deus que somos salvos pela graça de Deus. Não somos salvos porque guardamos a lei ou porque fazemos a reforma de saúde. Todos nós estamos num processo. Todos nós precisamos melhorar alguma coisa. E eu chamo você para essa reflexão e fazer uma análise, né? O que você poderia melhorar no seu estilo de vida para que você pudesse estar mais preparado para entender a verdade presente, a mensagem de salvação e o pronto retorno de Cristo? Isso nós devemos levar aos nossos membros da nossa igreja, para que eles entendam que cuidar do corpo é um sinônimo de preparação, aguardando a volta de Cristo, e não simplesmente para ter somente longevidade e qualidade de vida. O tema do grande conflito determinou a filosofia adventista. A distinção adventista para a reforma de saúde no século XIX, olha só que interessante. A ênfase sobre a saúde tinha de ser vista em ajudar a preparar um povo para a vinda do Senhor. Esse foi o propósito da reforma de saúde. E no Parábolas de Jesus ela escreveu assim: tudo que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. Por isso, quando você olhar para a reforma de saúde, não se esqueça, ela faz parte da mensagem do terceiro anjo. Ela não é a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo é Cristo salvando você pela sua graça. Quando você vai a Cristo como você está, entende que Ele salvou você, Ele vai ajudar você agora. Se você não fazia exercício físico, Ele vai ajudar você a ter forças a fazer exercício físico. Se você não bebia água, Ele vai te ajudar. Se você não tinha um repouso adequado à noite, Ele vai ajudar você no seu repouso. A sua alimentação, se você tinha dificuldades, Ele vai te ajudar. Perceba, primeiro você vai a Cristo, entende que Ele te salvou, e agora Ele vai te ajudar a organizar a sua vida. E quanto mais você organizar a sua vida, mais clara ficará a sua mente e com maior profundidade você vai entender as verdades de Deus, especialmente que Ele veio para salvar você e perdoar todos os seus pecados. Então, não se esqueça que o propósito primordial era unir o espiritual e o físico. Mas quem vem primeiro? O físico ou o espiritual? Olha essa citação que interessante. Jamais serão os homens verdadeiramente temperantes sem que a graça de Cristo seja um permanente princípio no coração.
Nenhuma mera restrição no seu regime alimentar curará seu apetite doentio. O que Cristo realiza no interior será manifesto no exterior, sob os ditames de um intelecto convertido. O plano de iniciar pelo exterior e procurar atuar interiormente tem sempre falhado e falhará sempre. Conservar a saúde é, antes de tudo, um desafio espiritual. O que Cristo realiza no interior será manifesto no exterior. Se você está com suas lutas, seja no seu estilo de vida ou qualquer outra dificuldade que você tenha, primeiro vá a Cristo. E Ele vai te ajudar agora, de dentro para fora. Ele vai ajudar você a organizar a sua vida. E nós, quando olhamos isso, é tão bonito entender isso, que nós temos que ter um bom senso quando nós praticamos esta reforma. E quando nós analisamos na época de da irmã White, nós vemos uma dificuldade entre fé e obras. E ela deixou bem clara, e a Bíblia deixa clara, a fé, a salvação em Cristo está em primeiro lugar. E logo nós vamos nos organizando com a nossa obra. Nós temos que ter calma, não defender pontos de vista que não submetemos a uma prova prática em nossos próprios lares. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu não pratico. Eu tenho que ter coerência naquilo que eu faço. Todo movimento de reforma, desde os tempos do Novo Testamento, tende a contender com extremistas. A mensagem que apresenta pode até conter verdades, mas seu senso de oportunidade, métodos e consequências decorrentes fazem muito para enfraquecer o impacto da sua mensagem. Nós não devemos pregar desuniões. A reforma de saúde, a mensagem de saúde não foi feita para causar divisões na igreja. Nós devemos unir-nos para uma boa prática do estilo de vida. Ellen White escreveu, e alguma vez ela falou, olha, uma quantidade moderada de leite, açúcar, um pouco de sal, pão branco, preparada numa variedade de maneiras por outras mãos que não são as suas, bolos simples como pastas, ocasionalmente, em muitos outros pratos que eu poderia mencionar, teriam atendido às exigências do apetite. E ela coloca, se ele não conseguisse alguma dessas coisas, um pouco de vinho caseiro não teria feito mal, teria sido melhor do que nada. Em alguns casos, mesmo que em pequena quantidade de carne, é melhor consumir um pouquinho do que ter tanto desejo por ela. Então nós temos que ter bom senso na mensagem. Excesso de sal, excesso de farinha branca, excesso de açúcar, excesso de carne, tudo isso é prejudicial à saúde. Quanto mais eu conseguir abandonar, melhor. Mas eu tenho que ter bom senso. É uma progressão. Eu não vou conseguir fazer isso da noite para o dia. Devemos estar preparando o nosso corpo para esses remédios. E isso envolve a ajuda. E nós, como líderes da igreja, devemos pregar aos nossos irmãos que tenham paciência, que coloquem como meta ir organizando pouco a pouco a sua vida. Primeiro vamos a Cristo e depois organizamos a nossa vida. Eis os verdadeiros remédios, os 8 remédios naturais. E para concluirmos, nós somos salvos pela graça e isso nos leva à obediência e seremos obedientes por amor. Sabe? Talvez o que mais entristeça o coração de Deus não seja os nossos pecados, seja por um estilo de vida não ordenado ou pela quebra de algum mandamento. Talvez o que mais entristeça a Deus é eu pensar que Ele não pode me perdoar. Deus pode perdoar todos os teus pecados. Você tem que pedir a Ele e Ele vai te perdoar. Eu termino com essa citação. Somos salvos pela graça. Isso tem que ficar claro. Se eu e você nos perdemos eternamente, não será pelo pecado que você e eu cometemos, e sim pelo perdão da cruz que nós recusamos. Se nós perdemos a salvação, não vai ser porque nós não cuidamos apenas do nosso estilo de vida, é porque nós rejeitamos a graça de Deus. Que Deus abençoe a você, que você possa ser uma luz aonde você esteja.